Já é difícil entender gringo sem microfone, pior ainda, né? Mas eu estou bem. Bom. John, quer comentar alguma coisa? Não, eu posso sentar para aqui. Sempre. Tá. A gente pensou aqui em algumas perguntas para fazer para você. E eu escrevi aqui, ó. Nesses dias vocês, né, lá na Azul, vocês lançaram uma nova campanha, O Céu do Brasil é Azul. Vocês são a maior companhia aérea em número de destinos atendidos. E essa campanha vem também com um foco no desenvolvimento do turismo regional. Você pode explicar para a gente quais são as estratégias de marketing para alavancar os negócios da Azul? Obrigado. Primeiro eu quero depois mostrar essa nova campanha para vocês. Os últimos 5 anos têm sido os anos mais difíceis da minha vida, né? Se você pensar seu negócio, nós éramos proibidos a voar, né? Durante a Covid. Tivemos 1.000 voos por dia, caiu para 50 voos por dia e depois Covid 2.0. E só o ano passado, pensa o seguinte, nós somos uma empresa que nossa receita está em real, mas todo o nosso custo é dolarizado. O ano passado nós tivemos uma desvalorização cambial de mais ou menos 30% em um ano. E para piorar tudo, nós somos a maior empresa aérea do Rio Grande do Sul, que era 10% da nossa receita. Então, em um ano, nós perdemos 40% da nossa receita, assim. Depois de tudo que nós passamos com Covid e tudo. Então, muito do nosso pessoal estava andando com nossas cabeças baixas, né? Porque nós não entregamos o produto que nós queríamos. E esta nova campanha é para olhar para cima, né? Não olhar mais para trás, né? Olhar para cima, amar Brasil. Eu falo isso muito. Eu fui altamente criticado essa semana porque eu falei, nem vou citar o nome da empresa, mas eu falei, se você levou seu filho para esse lugar em Flórida 3 vezes e não levou seu filho para conhecer as cataratas, é uma vergonha. Né? Porque muitas vezes o brasileiro leva seu filho fora do Brasil. Né? Leva seu filho para Nova York, para Paris, mas não conhece as praias do Maragogi, não conhece as cataratas, não conhece o Europa do Sul, que é Gramado. Então, esta campanha é para ter brasileiro se conectar mais com o seu próprio país. Porque um pouco da Carol falou, né, nenhum político vai salvar o Brasil. Somos nós, empresários, que vai salvar o Brasil. Então, esta campanha é para olhar para cima, amar mais este país e ter um Brasil mais conectado e pessoas mais apaixonadas com o próprio Brasil. Amigo, deixa eu te perguntar mais algumas coisinhas aqui. Houve alguma ideia ou estratégia que parecia ser brilhante no papel, mas que não deu certo na prática quando a gente fala tanto dessa campanha quanto dentro da Azul? Eu lembro quando estávamos começando a Azul, a gente pensou, puxa, tem muita gente que não tem crédito. Então vamos abrir crédito para eles. Então a gente abriu o Azul Crédito para começar a vender com boleto. A gente deixava a cara voar e nunca pagou nada. Então nós tivemos uma célula inteira focada nisso. Mas tem várias coisas que você erra no seu caminho, né? Então, Azul Crédito foi um deles, né? Então a gente estava pensando que isso dar certo. Eu lembro a primeira vez que eu fui para Viracopos, foi 17 anos atrás. E não tinha 7, 8 voos. Hoje nós temos 200 voos saindo de Viracopos, voando para Paris, Madrid, Lisboa, Orlando, Fort Lauderdale, Mendoza e 100 cidades do Brasil. E um grande erro que nós fizemos é que nós estávamos pensando numa linha aérea. Nós devíamos ter comprado pão de queijo, estacionamento, todo o terreno ao redor. Então, eu acho que isso foi um dos grandes erros que nós fizemos no nosso negócio, né? Quando a Azul entrava numa cidade, mudou aquela cidade, né? E Viracopos hoje, Campinas ao redor, é bem diferente graças ao movimento que nós fizemos.
mas eu ganho 0 no estacionamento, 0 no pão de queijo, 0 nos taxistas, então, e aqueles negócios são muito melhores que ter uma linha. Eu sou um grande admirador assim, do sistema operacional de vocês. Cara, eu fico pensando, eu fico no avião e falo, cara, você não pode casar, cara, e a operação está por trás disso, o combustível, eu falo, mas você vai ficar de pé, sei lá, tá segurando, é mais seguro que carro, né? Ah, cara, mas, John, a gente também vai para o tema John empresário, business. Falando da sua rotina, da gestão do teu tempo, a gente sabe que você não só lidera as linhas aéreas, mas você também lidera as outras unidades de negócios da Azul, como a Azul Cargo, a Azul Fidelidade, a Azul Viagens. Como é que é a sua rotina no acompanhamento dos dados disso, dos resultados, em termos de cliente, de negócio, e se você abre também espaço na sua agenda para estar na operação, cuidando de tudo, quanto que isso te dá de desafio de trabalho? Uma coisa que eu falo para todo o nosso pessoal, nós temos mais ou menos 15 mil funcionários, nós chamamos todo mundo tripulante dentro da Azul, que nós não somos uma empresa aérea, nós somos uma empresa de pessoas. Isso é o principal, né? Então, nós decidimos voar aeronaves, mas nós somos uma empresa de pessoas. E ser uma empresa de pessoas faz com que você tenha que conectar muito com as pessoas. Eu lembro algumas coisas que nós fizemos, né? O Rio Grande do Sul, no ano passado, foi muito importante. Nós fomos os primeiros para levar comida, água para o Rio Grande do Sul. Nós fomos a primeira empresa aérea para entrar. Isso vai pagar dividendos muito depois. Nós levamos mais de 30 mil toneladas das coisas. As pessoas estavam deixando água na calçada em Recife e dizendo, Azul, leve isso para o Rio Grande do Sul. Vocês sabem que é a coisa mais cara do mundo é levar água dentro de uma aeronave, né? Então, mas é a cultura que nós criamos, que nós somos uma empresa de pessoas. A primeira coisa é para cuidar dos nossos funcionários e nossas pessoas. Durante a Covid, todo mundo sabe fazer sotaque gringo, né? Então, cada vez que nós tivemos alguém que estava com Covid, a gente começou um banco de ligações, né? E nós íamos ligar usando o FaceTime, falando com cada pessoa que estava com Covid dentro da empresa. E cada pessoa que faleceu, né, nós pagamos pelo enterro e a gente foi lá com as famílias. Isso paga dividendo depois. Primeira coisa certa para fazer, mas outra coisa é que isso vai pagar dividendos. E logo depois, a pandemia, a Azul virou a empresa aérea mais pontual do mundo, né? Então, mas eu vou contar mais uma história aqui rápido sobre se conectar com o seu cliente. Eu estava outro dia em Flórida, voltando do carnaval, e eu encontrei, e cada vez que eu estou a bordo da aeronave, eu falo com todos os clientes. E eu estava a bordo da aeronave, falando com todos os clientes, estavam voltando de férias, eles estavam felizes, e eu encontrei um rabino a bordo da aeronave. E eu não sabia que ele era famoso, um influenciador rabino. E eu falei, como você está? Ele disse, não, está bom. Eu falei, estamos tratando você bem. Ele falou, você está me tratando muito bem. E depois eu falei, você viaja muito conosco? E ele falou, sim. E eu falei, eu quero pedir desculpas. Porque o ano passado foi uma merda para nós. E ele fez isso comigo, levanta. Ele fez isso comigo. Ele só queria que alguém pedisse desculpas a ele. Obrigado. E fez com que nós fizemos uma conexão. Porque nós erramos. Quando você tem 1000 voos por dia e 32 milhões de clientes, você erra todos os dias. Mas o que o cliente quer é que você reconheça que você fez merda. E você reconhece que você pode melhorar. Depois desse abraço, não sei o que foi quase beijo, quase abraço que ele me deu. Eu decidi mandar uma carta para todos os nossos clientes, pedindo desculpas. E meu time falou, vamos falar sobre o dólar, vamos falar sobre Porto Alegre, vamos falar sobre... E o cliente não se importa com isso. O cliente só quer que você pede desculpas e reconheça que você errou. E que você, aqui para frente,
vai melhorar. Então, eu tive que mandar 1 milhão, porque vai mais ou menos, esse foi o número dos clientes que foi impactado, foi 1 milhão de clientes onde, na minha opinião, a gente errou. Então, o que eu diria para vocês, empresários e pessoas que têm desejo, vocês têm que ficar muito, muito perto do seu cliente e de seus funcionários. Muito, muito, muito perto. A gente olha dentro da Azul, o chamamos NPS. Isso é mais importante do que margem. Porque se seu cliente está satisfeito, a margem vai se cuidar. Se seu cliente interno, seu funcionário está bem, ele vai cuidar muito bem dos seus clientes. Então, uma coisa que liderar a marca que nós criamos, é muito importante. Nós temos agora Azul Cargo, que leva pacote para qualquer lugar do Brasil. Se você está no meio da Amazonas e você compra alguma coisa no Amazon, Mercado Livre, é a Azul que leva até lá. Mas comece com uma marca Azul. O cargo é coisa secundária e a marca Azul tem que ter confiança em seus clientes. A mesma coisa com nossa unidade de negócio. Nós temos voos Ribeirão Preto para Porto Seguro, São José do Rio Preto para Porto de Galinhas. Direto, isso nunca foi imaginado neste país. Nós estamos em 100 destinos que nenhuma outra empresa aérea voa. Mas isso começa com uma confiança que eles têm em sua marca. E cada vez que eu viajo, eu falo com todos os clientes, como eu fiz com o Michele Rabino, e eu anotar todos os problemas que tem. Vocês que viajam muito conosco, sabem que a gente tirou a balinha por um período, E os clientes queriam nos matar, por causa da balinha, Mas foi o seguinte, nós estávamos numa crise financeira e quando nós decidimos botar o balinha, todo mundo sabe que a balinha da Azul aqui custava 22 centavos por pacote da balinha. E nossos comissários estavam dando 2, 3, 4, 5 pacotes, O povo ficou viciado nessas balinhas, como fosse cocaína. Então, eu queria 5 ou 6 para casa. E Fini, que é fornecedor dessas balinhas, ficaram com olhos grandes, Então, nós estávamos com 3 a 4 milhões de pacote de balinhas por mês. E Fini aumentou o preço. E chegou a ser R$1,05 por pacote de balinha. E eu falei, gente, não podemos dar 5 pacotes para a pessoa a mais. Mas o cliente não entende isso, Então o cliente entende que você é filho da puta que tirou a balinha, Não entendi nada mais do que isso, Então, mas nós tivemos que reeducar, a nossos comissários e tudo, a importância desta balinha, porque foi parte da nossa marca. Pessoas estavam falando conosco, eu viajo com você por causa da balinha. Porque eu levo a balinha para o meu filho quando ele chega em casa. E foi importante para nós. Mas você só fica sabendo isso, rodando, entendendo no custo. Então, como empresa aérea que vai faturar 20, 22 bi este ano, ou tem que cuidar da balinha também. Porque senão, talvez você não sobrevive. Além das balinhas, ela tem mais coisas, Na escala ali, eu como um polvilhozinho, tem outras coisas ali também, Posso ir aqui, Markel, uma perguntinha? Amigos, é muito legal quando você comenta dessa forma, que você realmente pegou a empresa num momento de crise, E realmente o cliente não sabe aquilo que a gente vive, dentro da nossa empresa, os desafios que a gente passa, Ninguém sabia aqui da balinha, falando, putz, cara, realmente faz diferença, mas quanto que custa isso? E é muito legal de ver o trabalho que você está fazendo, de colocar a Azul nesse patamar, com essa projeção aí de chegar aos 20, 22 milhões de faturamento do ano. Mas quais são as ações que você está tomando para você garantir essa sustentabilidade do negócio aí no longo prazo? Quais são essas estratégias? Sabe que nós somos uma empresa de pessoas e muita gente fala do AI agora. Acho que todo mundo aqui tem ChatGPT e usa isso dia a dia. E nós pensamos que tecnologia tem que trazer você mais perto do seu cliente. Imagina
eu entrando a bordo da aeronave e encontrando um cliente onde nós atrasamos o último voo dele, e eu sabendo isso, e pedindo desculpa antecipado. Então, sabe que Marcos está viajando e ele gosta de sentar na janela, então eu estou oferecendo isso. Ele gosta do tipo de coca que ele vai beber, eu chego lá já conhecendo ele. Né? Então, eu acho que a tecnologia tem que ajudar a gente a ser mais eficiente, mas também muito mais perto do nosso cliente e oferecer mais coisas. O Freire estava falando um pouco, eu vi aqui que CRM Bônus, né? Ele é sócio do CRM Bônus. Então, quando você pousa agora em Campinas, Congonhas, com Azul, juntos nós estamos oferecendo aos nossos clientes, né, alguns produtos, né, que você, ao pousar, bem-vindo a São Paulo, você quer jantar em tal restaurante, com desconto, ou fazer compras, é outra maneira para ganhar dinheiro usando, né, os clientes que nós temos. E começa a dividir quem é. Né? Então, vamos lá. Então, Paulo, você está viajando, comprou seu assento com 1 mês de antecedência. Então, você é um cara assim, né? E Marcos é um cara que comprou ontem. Então, eu não vou oferecer o mesmo produto para vocês dois. Então, eu vou oferecer o Pizza Hut para você e Rubiage para você. E essas são coisas que nós podemos começar a entender os nossos clientes melhor, usando o CRM e entendendo como que eu posso ter uma receita adicional, além de só aumentar a tarifa. Em 2023, mais ou menos 15% da nossa receita veio de coisas não a ver com botando uma bunda no assento. Hoje, 25%. Então, eu vendo hotel, vendo pacote, eu tenho cartão de crédito, essas coisas assim, essa coisa que eu falei de CRM Bônus, outras atividades que nós temos que vai trazer valor para o nosso cliente, é uma oportunidade, né, para ter uma receita mais diversificada. Isso como você se torna uma empresa mais sustentável, tá? Outra coisa que eu vou dizer é que nós decidimos, eu cheguei neste país quando a real era 1,58. Eu fui bem enganado, gente. Eu lembro, né, olhando a capa do Economist, Cristo estava decolando, o Brasil chegou, isso foi o que vocês venderem para mim, 16 anos atrás, né? E o PIB crescendo 7 a 8% ao ano. E agora, né, olha onde nós passamos, né, 6,20, PIB mais baixo, então você tem que sobreviver em várias situações, assim. Então tem que adaptar seu negócio, né? Então, onde nós estamos investindo e onde nós somos fortes, né? Nós criamos um hub muito grande em Campinas, em Minas Gerais, em Pernambuco. Nós temos voos internacionais saindo dos 5 destinos do Brasil. Então, mas muitas vezes, como empresários, a gente olha o que Gol está fazendo, o que TAM está fazendo, o que eu vou fazer. Eu acho isso super errado. Nós temos que olhar o que é bom para vocês e o que é bom para a Azul, independente do que seus concorrentes estão fazendo. Então, eu queria fazer uma perguntinha. A gente está falando de receitas, que você disse que muitas vezes não é a venda do assento, que não é a única receita. Eu imagino que, por exemplo, o Clube Azul deve ser uma receita substancial. E eu queria entender uma coisa, não tem muita coisa a ver com erro. Eu acho que talvez seja um erro da companhia, esse bate-papo nosso aqui sobre erros, né? Mas, recentemente, eu sou Clube Azul de vocês, sou cliente top lá, como é que é o nome do? o Diamante. O Diamante, né? Mas você vai comprar uma passagem com milha, quando você ganha milha, você gastou no cartão de crédito no restaurante, você transforma isso em milha, tá bom, você ganhou, não existe almoço grátis, está tudo pago, né? Mas você ganhou aquela milha, eu transformei em milha da Azul. Mas vocês também vendem milha para o cliente, ou seja, eu estou comprando passagem adiantado, pagando em dinheiro. E na hora que eu vou comprar, usar aquelas milhas para fazer uma viagem, eu chego à conclusão que se eu for correndo, eu chego mais rápido, né?
Eu quero comprar a passagem para Miami. Não, primeiro vai para Buenos Aires, depois para Paris, depois para Londres, não sei o quê, até chegar em Miami, né, cara? Você chega à conclusão que a pé você chega mais rápido. E você não usa milha. Eu só consigo usar milhas aqui no Brasil mesmo, porque eu vou ir direto. Fica aqui a sugestão, você não acha que quem paga pela milha, não quem ganha do cartão de crédito, devia ser uma milha mais bonificada, vamos dizer assim? E normalmente assim em muitos outros países, né? O programa da fidelidade é um programa da fidelidade, né? Então, nós tivemos essas filhas de 1, 2, 3 milhas e tudo que estava fazendo coisas acima que não é fidelidade mesmo. Então, o que você falou tem toda a razão. Porque você tem o Clube Azul, tem cartão de crédito azul, fidelidade azul, porque eu não quero que ele olhe mais meu concorrente. Eu quero que ele seja dentro do meu ecossistema. Então, tem que dar mais preferência. Então, Diamante sempre vai ter espaço azul da graça, vai ter mais benefícios, né? Então, as pessoas que paguem pelas milhas, né, eles não podem chegar no mesmo nível do status dentro do azul que uma pessoa que ganha usando o nosso cartão de crédito e coisas assim, porque é fidelidade mesmo. Então, se você vende para qualquer um, você tem razão. Você não está fidelizando nenhum cliente, né? Você só está... mas você tem toda a razão. Eu queria fazer mais uma perguntinha. Não tem nada a ver agora com a Azul, não. Recentemente a gente viu essa artista brasileira que estava sentada num banco lá atrás, alguém da primeira classe teve problema lá, e a companhia aérea, de forma unilateral, pelo que nos chegou via mídia, de forma autoritária, arrogante, não, o passageiro vai sentar aqui, isso é problema seu, você tem que sair. Essa é a pergunta. O passageiro é obrigado a sair? Eu comprei aquele assento. Sabe, eu sou obrigado a sair, porque a gente fica, ou o senhor sai, eu vou chamar a polícia e você vai ser expulso do avião. Como é que fica isso? Sabe que eu acho que a obrigação está na empresa aérea para tratar o cliente com dignidade e oferecer algo para ter aquela... Então, a forma que foi feito foi muito feio. Facilmente você podia ter falado com 10, 15 pessoas naquela cabine e falou o seguinte: nós temos esse problema, nós temos que mudar alguém. Alguém está disposto? Eu vou te dar um voucher de $300 ao chegar e tudo. Não ser grosseiro e tudo, e negociar com o cliente. Né? E isso como deve ser feito, né? O jeito de fazer as coisas. Né? Então, puxa, não era problema daquela gente do aeroporto que a cadeira quebrou. Né? Mas foi o jeito de falar com o cliente que foi o problema. Então, também a maneira que a pessoa se sentiu, né? Então, eu vou dar exemplo onde nós erramos esta semana, né? Nós tivemos um cliente em Campinas que estava embarcando e o sistema dos Estados Unidos falou para nós que o visto desta mulher foi barrado. E, tudo bem, não era culpa da Azul, mas o nosso agente do aeroporto falou: fica aqui, você está barrada, você não pode sair, como se ela fosse bandida. E chegou até mim, eu tive que pedir desculpas, né? É a forma, gente, é a forma que você cuida do seu cliente, é a forma que você lidera com uma situação ruim. Nós temos essa coisa que dentro do Azul, que todo mundo acha que aqui empresário sabe que é NPS, né? Então as pessoas que são promotores de sua marca e tal. Nós queremos que quando alguma coisa dá errado, que o cliente fica ainda mais fiel, por causa da maneira que você trata. Porque erros vão acontecer. Outro dia, foi engraçado, nós perdemos a mala do CEO do Vivo, né? Que merda, né? Do Grisha? Sim. Falta de sorte. E a pior coisa, ele tem um grupinho, né, que tem todos assim, então eles me acham rápido quando essas merdas acontecem, porque ele tem grupos rápidos. Nós temos um grupo de WhatsApp. Gente, eu tô com um problema na Azul, eu só copio o João. Eu já marco ele lá. Mas erramos, né? Perdemos a mala dele mas foi a maneira que eu entrei em contato,
pedi desculpas, achamos a mala e chegamos no apartamento dela. E outro empresário, ele falou, você sabe tanto problema que eu tenho também dentro da minha empresa. E criou uma amizade entre nós dois que, puxa, erros acontecem, né? Seus clientes vão entender isso. É verdade. Eu só queria uma última perguntinha, né, Paulinho? Só para entender, eu sou obrigado a ser, eu comprei, marquei, paguei, aí vem a aeromoça e fala, não, o senhor tem que sair dessa cadeira por isso ou por aquilo. Eu sou obrigado, eu tenho que levantar e sair, ou eu tenho o direito de falar, não, eu gostaria de ficar aqui? Eu acho que você tem que ser o direito, mas quem está em comando daquela aeronave é o comandante. Ele é o Deus dentro daquela aeronave. E o comandante, né, vai decidir o que vai acontecer. Quando eu viajo e eu estou a bordo da aeronave, quem está no controle daquela aeronave é o comandante. Outro dia eu estava voando de São Paulo para Rio e teve turbulência. Estava fazendo isso. E eu sempre falo com todos os clientes a bordo, mas ele não soltou o cinto. Então eu liguei lá para a cabine e falei, comandante, não seria bom se eu falasse com os clientes e tal. Ele falou, senhor presidente, eu sou um comando deste voo, tem turbulência, eu não vou deixar você andar, né? Eu falei, tudo bem, obrigado, comandante. Então, ele que manda, né? Não importa, né, se sou dono da empresa, CEO e tal, ao bordo daquela aeronave, o comandante é o rei. Perfeito. Incrível. João, eu tenho uma última pergunta. Sim. Tem 3 lugares no avião, certo? Aí tem o braço aqui. Quem é o dono desse braço? O cara do meio. Mas se for o cara do meio, ele tem direito aos dois. Os do canto só tem direito a um. Eu sempre fico naquela, você ou eu. Mas o cara do meio tem que usar o Zempic, né? Porque ele está meio... Agora eu vou fazer outra pergunta, porque isso aconteceu comigo outro dia no voo. Eu estava vendo, eu só sento no corredor, se não for de corredor, não viajo. Aí eu estava olhando a cidade chegando, aí a menina do lado, pá, fechou a janela, né? Falei, mas eu estou vendo. Mas eu que estou na janela, então quem manda na janela sou eu. Aí eu falei, então tá bom, eu estou no corredor, quem manda sou eu. Você só vai sair na hora que eu deixar. Foi o que aconteceu. Mas se você anda numa aeronave do Embraer, que é fabricada dentro do Brasil, e nós somos o maior comprador do Embraer do mundo, não tem assento no meio. Ainda fez propaganda da nossa querida Embraer, né?